Na proposta de solução do Enem, você já sabe quais agentes você vai usar para solucionar o problema? Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai continuar falando da conclusão dissertativa e também vamos continuar falando da proposta de solução, certo? Nas últimas aulas, a gente falando sobre isso, viu que o Enem cobra na competência 5 a proposta de solução, certo? E aí tá a tabelinha aí na sua tela. A gente viu que para ganhar nota máxima nessa proposta, é preciso fazer uma proposta bem elaborada, detalhada, relacionada com o tema e relacionada com a discussão desenvolvida no texto, né? Ou seja, tem que ter a ver com o assunto que foi proposto e precisa também ter a ver com a sua tese, com a opinião que você escolheu defender a respeito desse tema, tá? E aí, para dar conta dessa nota ser máxima, a gente precisa detalhar essa proposta. Nós também já vimos, tá aí na próxima tela, que para essa proposta ser detalhada, uma boa dica é tentar responder com a sua proposta a algumas perguntas. Que perguntas são essas que a gente pode usar como guia aí para construir a nossa proposta de intervenção? Quem deve resolver o problema, o que ele vai fazer para resolver o problema, que é a medida em si, né? Como ele vai fazer para resolver o problema e para quê? Qual é o objetivo dessa proposta? Qual é a dica que a gente vai dar hoje? A gente vai falar hoje especificamente sobre esse quem. Quais são os possíveis agentes para dar conta dos problemas aí que serão discutidos na redação. E aí, grava essa sigla. A gente vai falar do GOMIF. Quem é o GOMIF aí? São 5 agentes que podem ser usados para solucionar todos os problemas. Qualquer tema, você pode usar algum desses 5 agentes aí. Quem são? G de governo, O de ONGs, que é uma maneira mais organizada, uma maneira mais concreta de você falar da sociedade, em vez de você jogar para a sociedade como um todo, você fala concretamente sobre ela por meio das ONGs. Mídia, instituições de ensino, que aí você pode tratar a educação em todos os níveis, desde o básico ao superior. E por último, a família, que também é uma outra vertente da sociedade, certo? Vamos olhar agora cada um desses agentes e a gente vai ver possíveis o que fazer para cada um desses quens, certo? Então, primeiro aí, o governo. O que o governo pode fazer para resolver os problemas? Primeira coisa, o governo pode criar leis. Há certos problemas em que não existe uma legislação ainda para dar conta de resolvê-los, né? Para dar conta dessas questões. Então, você pode propor que o governo crie alguma lei sobre isso. Quando já existe uma lei, em vez de propor criar uma lei, você pode propor a melhoria da fiscalização, né? Ou a melhoria da aplicação de uma lei, que a gente vive num país em que, estranhamente, é comum uma lei não pegar, uma coisa que não faz muito sentido, né? Então, você pode propor a melhoria da fiscalização ou da implantação de uma determinada lei que já exista. Outra questão aí que também é de responsabilidade dos governos é desburocratizar os processos. Às vezes as coisas não andam, não acontecem, porque há muita burocracia, porque há muitos pormenores a serem seguidos. Então você pode propor que esses processos sejam desburocratizados para finalmente alcançar ali a solução que eles propõem, não é? Próxima questão que também é de responsabilidade dos governos é investimento. Pode tanto ser em mão de obra qualificada quanto em infraestrutura. E por último, quando você precisa que a iniciativa privada faça alguma coisa, o governo pode atuar por meio dos benefícios fiscais, redução de impostos, né? Ou leis de incentivo, por exemplo, as que já existem para leis de incentivo à cultura, né? Então, o governo pode atuar aí nesse sentido, certo? Próximo agente são as ONGs. As ONGs atuam basicamente aí complementando coisas que o governo poderia fazer, mas são a forma do cidadão agir, né? Colocando ali o seu papel de envolvimento nas questões sociais para ajudar, para complementar as ações governamentais. Basicamente, 3 coisas que as ONGs podem fazer.
Primeiro, atuando na capacitação complementar, por exemplo, pré-vestibulares comunitários ou cursos técnicos, enfim, a capacitação para o mercado de trabalho ou para qualquer outra área. Outra questão muito importante, o assistencialismo, né? Trabalho de assistência social, de inclusão, de educação, enfim. E por último, a defesa de causa, também outro papel bastante importante para atuar na conscientização. Uma ONG que defende certa causa ajuda a conscientizar o restante da sociedade sobre determinado assunto, certo? Próximo agente, a mídia. Tem muita gente que tem medo de usar a mídia como solucionador dos problemas, mas se ela faz parte da sociedade e ela também gera problemas para a sociedade, o poder de informação que ela tem pode sim ser usado para ajudar a resolver as questões sociais, certo? Os problemas que a sociedade vive e que precisam ser sanados. Primeira questão aí que a gente pode atribuir à mídia é a análise crítica dos fatos, ou seja, aquela análise que leva o espectador, que leva o indivíduo, a sociedade, a formar uma opinião, né? A formar uma opinião sobre as questões que estão sendo postas ali por meio daquela cobertura midiática, certo? O que é importante salientar, abrir um parênteses aqui. A análise crítica dos fatos não significa que a mídia precisa impor uma opinião. Não, ela tem que permitir que o indivíduo forme a sua opinião, mostrando o fato das maneiras, dos mais diversos pontos de vista, certo? Isso é importante. Próxima questão que a mídia pode fazer, ela pode atuar divulgando projetos das ONGs, por exemplo, ou divulgando os projetos governamentais, certo? Para que mais pessoas conheçam os projetos que existem para resolver os mais diversos problemas. Próxima questão, a mídia também pode, assim como o governo pode, atuar com campanhas de conscientização, né, sobre qualquer que seja a questão. Importante, abrir um parênteses aqui, se você vai usar o governo como, atribuir, aliás, ao governo a campanha de conscientização como proposta, então não usa a mídia também fazendo isso. Ou já coloca os dois juntos de uma vez, por exemplo, falando, o governo juntamente com a mídia deve criar campanhas de conscientização para tal coisa, tá bem? Evita repetir as medidas em agentes diferentes, tá? Próxima atuação aí da mídia, que também é uma forma de conscientização, é a ficção engajada. Essa é uma estrutura bastante interessante porque é uma campanha de conscientização que foge ao comum, né? Ao simplesmente fazer uma propaganda ou colocar um cartaz. É uma campanha por meio da ficção. Então, a novela que toca num determinado assunto, o filme, a minissérie. Então, usar esses subterfúgios para alcançar uma parcela muito maior da sociedade que provavelmente não teria sido alcançada por uma campanha comum, certo? Em seguida aí a gente vai para as instituições de ensino, ou seja, para as escolas e universidades, né? A educação sempre tem um papel fundamental na solução de qualquer problema. A questão é que normalmente as medidas educacionais são de longo prazo. Então é interessante sempre que você associe essa medida que você vai dar pela educação, pela escola, pela universidade, a uma proposta ou outra que seja de curto prazo, tá? Pode ser do governo, pode ser da mídia, enfim, de qualquer outro agente, certo? O que a instituição de ensino pode fazer? Primeira coisa aí, a primeira coisa que a gente pode propor é a capacitação de professores, no sentido de estar sempre atualizado, estar sempre sendo capaz de atender aos mais diversos problemas educacionais, dos alunos, etc. Tá? Outra questão interessante, associado à capacitação dos professores, a criação de novas disciplinas. Às vezes, você precisa ensinar alguma coisa que a escola ainda não ensina. Então, você pode propor que sejam criadas disciplinas novas dentro daquela área, né? Pode ser uma questão interessante, caso já não caiba dentro de um conteúdo que já existe, né? Outra estratégia interessante aí para as instituições de ensino, que já são mais comuns, né? É organizar palestras, organizar oficinas para conscientizar sobre determinado problema. Por último, dentro ainda das instituições de ensino, uma estratégia mais prática. A palestra, a oficina, são formas mais teóricas de você conscientizar.
A última estratégia aí é o que a gente chama de criação de microcosmos. Em que consiste isso? Você vai reproduzir dentro da escola, obviamente de maneira reduzida, uma determinada realidade que exista no mundo lá fora da escola, né, na sociedade. Então, se você quer, vou dar um exemplo bastante simples, conscientizar sobre o processo eleitoral, ensinar o que é o processo eleitoral. Você pode criar na escola uma mini eleição, né, que é bastante comum de existir. Então, você faz ali a eleição de representantes de turma, criam-se chapas, você faz campanha, você cria o debate eleitoral. No dia da eleição, faz a votação representando todo aquele processo mesmo. Tem um presidente da mesa, um mesário, pode até levar uma urna, seja ela de papel ou uma urna eletrônica. Enfim, reproduzir aquele ambiente eleitoral dentro da escola pode ser bastante interessante, tá? Isso aqui é um microcosmos. Você traduz ali na escola de maneira reduzida, faz um simulado ali de uma determinada realidade que existe na sociedade, certo? É uma maneira muito mais interessante de ensinar do que simplesmente com palestra ou oficina, né? E por último, a família. De novo, uma outra forma de a sociedade ser acessada, né? Que vai atuar agora de maneira mais direta ali na formação do indivíduo, como complementar aquilo que a escola também já faz, certo? Primeira coisa aí que a gente pode jogar para a família é a responsabilidade de os pais estarem mais presentes na educação, pais e mães estarem mais presentes na educação do filho, tendo uma preocupação maior com a formação moral desse indivíduo do que simplesmente com a formação intelectual, né? Então, ensinar valores, o respeito, a diversidade, né? O respeito às leis, todas essas questões. Outro papel importante aí da família é atentar para um equilíbrio entre educar com liberdade e educar com responsabilidade, certo? Porque muitas vezes os problemas estão aí. Ou você cria as pessoas com autoritarismo excessivo e aí ela não sabe lidar com a liberdade quando ela está diante de uma situação em que ela deve decidir sobre a sua vida e acaba cometendo problemas. Ou é criado com liberdade excessiva e aí não tem respeito ao direito do outro. Então, propor esse equilíbrio é importante. Fundamental agora aqui, preste atenção que isso daqui é importante, muito importante. Não existe autoconscientização. Vou repetir. Não existe autoconscientização. Então, sempre que você vai propor alguma coisa da família, é importante você pensar que essa família foi conscientizada antes a agir da maneira que ela está agindo. Nenhum pai, nenhuma mãe acorda um belo dia e decide, meu Deus, preciso criar meu filho de uma maneira que ele não seja racista. Preciso criar meu filho para que ele não seja homofóbico. Enfim, qualquer outro problema. Não existe autoconscientização, tá? A pessoa não vai decidir sozinha mudar de comportamento. Sempre que precisa que a pessoa mude de comportamento, alguém de fora vai fazer essa conscientização. Joia? Ficou entendido? Espero que essa dica tenha ajudado bastante. Grava aí esse GOMIF, os 5 agentes que podem te ajudar a resolver todos os problemas e vão ajudar você a arrasar na redação do Enem.